Vamos agora ao vivo até Brasília, que é o seguinte, a gente tem a partir de hoje ou a partir de amanhã, Théo Cury? Porque assim, o recesso parlamentar já acabou, mas teve aquela coisa meio carnaval, tudo meio embolado, né, esse carnaval no comecinho de fevereiro. E aí essa semana é meio que aquela assim de agora a valer, estamos todos aqui conectados. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, retorna a Brasília com a promessa pelo menos, né, Théo, de ajudar o Palácio do Planalto a diminuir essa crise na base aliada. Lembrando que Lira conversou com Lula antes do Carnaval e disse que agora via manter um clima de mansidão. E aí, Théo, real oficial? É o que a gente vai ver, mas aparentemente sim. E a Elisa comentou sobre a volta, agora de fato começa. Começa o ano para o brasileiro, começa o ano também para os deputados e para os senadores, porque aconteceu a abertura do ano legislativo, a gente acompanhou aqui naquele dia a fala do presidente do Congresso, a fala do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente da República por meio da mensagem que ele enviou ao Congresso Nacional, mas logo veio o feriado prolongado do Carnaval e, de fato, agora o ano começando, então, lá no Congresso Nacional, um ano muito apertado de agenda por conta das eleições municipais de outubro, em que todos os deputados e senadores ali vão atuando ou para se lançarem candidatos ou para apoiar algum político do seu reduto eleitoral. Então, é um ano um pouco mais apertado e justamente por isso o governo conta com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que entre idas e vindas, agora, ao que tudo indica, selou um acordo de paz com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu no final do ano passado? Apesar de, ao longo do ano, o governo ter tido importantes vitórias lá na Câmara dos Deputados, importantes vitórias no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, muito em parte por conta de uma articulação política feita fortemente pelo presidente Arthur Lira, deputado federal, que fez essa articulação para que o governo visse projetos e propostas serem aprovadas de seu interesse lá na Câmara, como, por exemplo, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, enfim, uma série de medidas que foram consideradas vitórias para o governo. No final do ano, houve um desarranjo de articulação política entre o Ministério das Relações Institucionais, comandado por Alexandre Padilha, que é responsável por esse diálogo com os deputados e com os senadores, e a Câmara dos Deputados principalmente. Tanto que no começo desse ano, logo na abertura do ano legislativo, Arthur Lira disse que não cabe exclusivamente ao governo federal, ao executivo, a execução do orçamento e que acordos precisavam ser cumpridos, precisava de garantia para que o que foi acertado de fato fosse cumprido, em uma menção indireta a acordos que na avaliação de Lira não foram cumpridos. Depois dessa falta de articulação política, com vetos do presidente sendo derrubados, principalmente com relação à reoneração da folha de pagamento, Fernando Haddad, que não conseguiu ao longo do ano passado, principalmente do segundo semestre, apresentar aquele projeto que ele tanto falou, uma medida, uma alternativa, uma solução para a reoneração. Houve a derrubada do veto do presidente Lula à desoneração da folha e o governo apresentou uma proposta que desagradou aos deputados e aos senadores. Em meio, então, aquelas críticas, aquele descontentamento dos parlamentares, principalmente com relação também ao corte de emendas por meio de um veto do presidente Lula no final do ano passado, houve essa tensão entre os poderes e o presidente da Câmara dos Deputados conversou com o presidente antes do Carnaval e agora a expectativa é que, de fato, as relações melhorem. Eita, será? Será? Obrigada, Théo. Deixa eu caminhar aqui para chegar pertinho de Larissa Rodrigues. Ô, Larissa, depende do bom humor de todo mundo. Se depender do resultado do Carnaval do Rio de Janeiro, onde Arthur Lira desfilou lá todo alegre, livremente, pela Beija-Flor, porque ele estava homenageando a cultura e uma figura histórica bem importante para os alagoanos, mas não venceu o Carnaval, né? E aí disseram que Arthur Lira não teria ficado lá muito contente com isso. Só que aí no cenário político, a promessa de haver uma conversa, mas lembremos aqui que no início dos trabalhos deste ano, no Congresso, a fala de Arthur Lira foi, carregada de um azedume ali, tipo assim, cumpram as suas promessas e vocês não vão passar por cima da Câmara dos Deputados.
E a primeira promessa, Elisa, que estão esperando se de fato irá ser cumprida nessa sinalização de que as coisas melhoraram depois da reunião de Lira e Lula, é se essa semana sai do papel uma reunião de Lula com líderes ali do Congresso Nacional. Essa é uma reclamação muito grande de Arthur Lira, me pontuaram alguns interlocutores, desde sempre. Eu já ouvi pessoas próximas a ele dizendo, lá atrás, nos outros governos, Lula ela era aquela pessoa que chamava o parlamentar para jogar uma bolinha, comer um churrasquinho, e agora não está tendo essa relação. Eles reclamaram muito dessa relação muito direta, só com o próprio ministro responsável por essa articulação, o Padilha. Inclusive, a gente trouxe aqui na CNN que Lira e Padilha não estão se falando. Então, por isso, depois dessa conversa de Lula e Lira, a promessa foi que Lula estaria mais disponível ao presidente da Câmara e, em especial, disposto a conversar mais com os líderes do Congresso Nacional. Então, tem essa expectativa, se essa primeira promessa sai essa semana. Me pontuaram que essa reunião poderia ser até na quarta-feira. Lula abriria as portas para receber alguns líderes. Só que agora está numa nova crise que a gente vem falando durante toda a manhã, que é essa crise com Israel. Então, tudo vai depender desses próximos passos. Apaga o fogo dessa história, dessa crise internacional, para que Lula possa, então, receber esses parlamentares. No meio de outras promessas, o Theo trouxe algumas para a gente, há muita expectativa em como será a questão daquela liberação das emendas. Isso porque, a gente lembra, Lula vetou mais ou menos 5,6 bilhões de reais no orçamento do país, que seriam para emendas de comissão. Está uma negociação para que pelo menos parte dessas emendas sejam devolvidas ali para o Congresso Nacional. Me disseram que pelo menos metade, né? Seria um meio a meio. Tá bom, eu vou abrir mão de metade, a outra metade fica para compor o orçamento. Então, tudo vai depender dessas primeiras articulações dessa semana. Lula teria dado essa sinalização para Lula e uma certa colher de chá. Preciso que você cumpra as promessas. Vamos ver se as primeiras sairão de fato do papel, Elisa. Vamos ver, hein, se essa relação estará azeitada, se o cafezinho vai estar muito amargo entre eles. Obrigada, hein, Larissa?